dar continuidade. Deu certo, pessoal? Beleza. Então, eu lembro no início da aula que eu falei para vocês, né? Que existe essa diferença aí na terminologia entre ginástica laboral e exercício laboral. Sendo que o termo ginástica laboral inclui uma atividade realizada mais em grupo, de uma forma mais integradora, mais lúdica. É um termo de maior propriedade da educação física, porém, pode ser ministrada por educadores físicos e fisioterapeutas, depende do contrato de cada empresa, ok? Exercícios laborais é o termo de maior apropriamento da fisioterapia. Exercícios laborais, eles são mais direcionados, mais individualizados, e tem essa característica de ser mais compensatórios, ou seja... Opa! Opa, me afoguei aqui, pessoal, desculpe. Muito bem. Então, exercícios laborais têm essa característica de ser mais voltado para o pensamento de qual é a atividade que gera maior sobrecarga e qual é o sistema muscular ou os grupamentos musculares que estão mais envolvidos e que precisam de mais atenção. Então, é com esse olhar mais direcionado e menos sistêmico, de uma forma já, como que eu posso dizer, visualizando uma atenção secundária. Não secundária, porque ainda está na primária, né? Mas ao identificar os sinais e sintomas iniciais, identificar o mecanismo de lesão e quais os riscos envolvidos com a fisiopatologia das doenças, você consegue ter esse olhar mais direcionado. Por exemplo, pessoas que trabalham com digitação vão ter sobrecarga em músculos extensores do punho, ou seja, podem vir a ter lesões aqui de tendinite, enfim, epicondilite lateral do cotovelo. Então, a gente já precisa estar ligado nesse tipo de mecanismo de lesão. Portanto, prescrever ali exercícios voltados para a redução da sobrecarga desta região, evitando maior nível de tarefas manuais ali que exigem o tato fino, por exemplo, destes indivíduos, tá? Prescrito, então, como intervenção direta sobre a sobrecarga do sistema musculoesquelético gerada pelas posturas e gestos laborais adotados na execução da sua tarefa de trabalho. Então, ó, ginástica laboral, entenderam os dois conceitos, né? Ginástica laboral valoriza a prática de atividade física como uma alternativa de promoção de saúde, sendo que o objetivo principal é melhorar a consciência corporal e a importância sobre a atividade física, reduzir sedentarismo, entre outras abordagens. Então, a ginástica laboral não está pensando lá no mecanismo de lesão, lá diretamente sobre a sobrecarga musculoesquelética do indivíduo. Enquanto os exercícios laborais é a modalidade de exercício terapêutica que visualiza as características individuais de cada tarefa, de cada colaborador, tem a finalidade de reduzir a sobrecarga tecidual causada pela atividade de trabalho, estática ou repetitiva, que são os principais mecanismos de lesão laboral.
Então, são realizadas ali durante as pausas ativas, lembra que a gente falou? Aqueles 10 minutos de intervalo daquele indivíduo das suas atividades laborais dentro da sua jornada de trabalho. E visam auxiliar a recuperação tecidual dos tecidos que estão em sobrecarga e prevenir, aí, pelo menos, identificando os primeiros sinais e sintomas das doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Ambas, ginástica ou exercício laboral, têm o objetivo preventivo de doenças ocupacionais, promover o bem-estar e a qualidade de vida no trabalho, e aí mais para a área da ginástica, melhorar a consciência corporal dos colaboradores, porém, quando a postura é um mecanismo de lesão daquele setor, aí o exercício laboral também vai estar prestando atenção na consciência corporal desses indivíduos. Aumento do desempenho e produtividade. Então, de uma forma a otimizar a produtividade e os resultados entregues pelos colaboradores. Possui benefícios fisiológicos. Então, pensando nos 4 pontos do sistema fisiológico que a gente precisa pensar lá do nosso colaborador. Reduzir sobrecarga do sistema músculo-esquelético, então reduzindo as demandas do sistema neuromuscular, reduzindo a fadiga visual, cognitiva, então do fator psicológico entra o cognitivo, ainda do fator fisiológico, redução ali da sobrecarga auditiva desses indivíduos e da sobrecarga biomecânica sobre a coluna vertebral. Fatores de benefício psicológico redução da atenção plena, focada lá na sua atividade, então com essa pausa para aliviar as tensões, o estresse, a pressão daquela atividade, e sociais, pensando que essa atividade pode ser feita com mais pessoas, então promove aquela socialização entre os colaboradores, e o bem-estar dentro da empresa também vai promover uma melhor socialização. Então, a estrutura das sessões, que foi uma das perguntas que a Kathleen fez, né? Em geral, tanto a ginástica laboral e mais comumente a ginástica laboral, como ela é feita de uma forma mais ampla, tem uma duração ali de 7 a, no máximo, 15 minutos. Depende de cada empresa, o quanto que essa empresa tem essa disponibilidade de tirar aquele colaborador da sua execução de trabalho, né? Intensidade, sempre uma intensidade mais leve, tá ali de leve a moderada, mas eu nem colocaria moderada. Por quê? Porque é uma intensidade de exercícios e atividades que não podem causar mais esforço, né? Mais cansaço nesses indivíduos. Então, não, eu colocaria leve mesmo, intensidade leve. Vou riscar o moderado dali. Vamos riscar aqui, vamos tirar o moderado. Leve, tá? Frequência é determinada pela empresa, consultando o SESMIT, consultando o PPRA, que vai avaliar lá os riscos físicos, os riscos de condição ambiental, juntamente com o fisioterapeuta, que vai avaliar os riscos ergonômicos. Essa conversa entre esses diferentes setores e esses diferentes profissionais vai determinar qual é a prescrição assim, necessária desta atividade, né, dessa ginástica laboral ou desses exercícios, que podem ser lá uma vez por semana, 2, 3, todos os dias, se forem atividades que
geralmente atividades que têm muita repetitividade, precisa ter ginástica laboral ou exercício direcionado. Atividades extremamente estáticas também precisam de atividades e ginástica laboral e exercício laboral. Precisam ser somente na presença de um profissional ou pode ser ensinadas? Muito bem colocado, Kathleen. O ideal é que o profissional, tanto educador físico quanto o fisioterapeuta, ensine esse indivíduo a oriente, né? O principal mecanismo ali que pode estar gerando algum conforto, alguma dor que ele tenha relatado, e possa ensinar atividades, enfim, alongamentos ou mobilizações ou posicionamentos que ele consiga fazer de uma forma autônoma. Então, dar autonomia para o colaborador de uma forma bem orientada é um dos papéis do profissional também. Isso a gente vê especialmente na fisioterapia, como o atendimento do fisioterapeuta dentro da empresa ele é mais individualizado, nós temos mais chance de ensinar esse colaborador na sua prática autônoma de redução de riscos ali, tanto de exercícios, posicionamento, alongamento, que ele possa fazer, tá? Muito bem colocado. Certo? Então, aqui, ó, sobre a frequência, como a Cat tinha perguntado antes, ela é prescrita numa conversa entre os executores lá do PPRA, sejam eles técnico de segurança ou engenheiro de segurança do trabalho, com os colaboradores do SESMIT, sejam lá médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, psicólogo, todo mundo que trabalha ali naquele setor, e o fisioterapeuta ergonomista que já fez a análise ergonômica do trabalho, já identificou qual que é a organização daquele trabalho, e essa conversa em conjunto que vai determinar a prescrição da frequência. Características da ginástica laboral. É importante, ó, agora a gente está falando de ginástica laboral, ou seja, realizada em grupo, de uma forma mais dinâmica, envolvendo todo mundo ali do setor. Ela é classificada em 3 tipos de abordagens. Ginástica preparatória, que é realizada antes do início da jornada de trabalho. Ela consiste em exercícios de aquecimento ou alongamento específico para que esses indivíduos sejam preparados para começar a sua atividade de trabalho. Então, o objetivo aí do aquecimento é aumentar a circulação sanguínea, hidratar e lubrificar as articulações, e alongamentos aí para a gente conferir elasticidade o que a gente chama de deformação elástica dos músculos e tendões. Então, existe lá a deformação elástica, que é quando você chega até o comprimento daquele tecido e ele retorna à sua posição de repouso. Deformação plástica é quando a gente excede o limite e gera uma compensação, que é o que a gente busca com o alongamento, quando a gente mantém lá aquele alongamento por 1 minuto ou faz outras técnicas de alongamento, tá? Então, lembrem disso. Existem 2 tipos de deformação tecidual. Uma elástica, que é quando a gente chega até o comprimento máximo daquele tecido e ele retorna para sua posição inicial sem gerar adaptações. E deformação plástica, quando a gente passa daquele limite e gera uma nova adaptação, um novo comprimento muscular. Beleza? Outro tipo de ginástica se chama ginástica compensatória. Ela é realizada no meio da jornada de trabalho, por isso é necessário identificar qual é o momento mais adequado dentro daquela organização de trabalho. E aqui cabe ressaltar para vocês,
cabe ressaltar para vocês algo bem interessante, que muitas vezes a prescrição, nem a prescrição, né? Mas a execução da ginástica laboral ou dos exercícios laborais, ele vai muito mais em função da agenda do profissional do que pela real necessidade de distribuição ao longo da jornada de trabalho daquele indivíduo. Então, a gente pega aí algumas indústrias e a ginástica laboral ela acontece lá 6 horas da manhã, que é quando o pessoal está no finalzinho do turno do pessoal que trabalha à noite, e vai entrar o pessoal da manhã às 7 horas, por exemplo. Então, aí usa um profissional para pegar os dois turnos. Então, pega o pessoal que está saindo e o pessoal que está entrando muito mais em função da agenda do que em função da prescrição propriamente dita. Mas existe aqui o termo a classificação de ginástica compensatória realizada no meio da jornada de trabalho, e ela tem o objetivo ali de reduzir a fadiga do sistema musculoesquelético e vai utilizar ali exercícios de relaxamento muscular, destensionamento muscular e redução da sobrecarga, tanto de sobrecarga estática quanto de sobrecarga de repetitividade, de movimentos cíclicos. E por fim, ginástica de relaxamento, que é essa que eu falei para vocês, ao final da jornada de trabalho, que tem o objetivo de mandar esse colaborador para casa sem, ou pelo menos com o mínimo de desconforto gerado pelo trabalho. Tá? E aqui no final, o exercício de relaxamento também vai usar exercícios de relaxamento muscular, destensionamento muscular e também tem o objetivo aí de reduzir a fadiga para esse indivíduo ir para casa após a sua jornada de trabalho, né? Exercícios laborais. Então, aqui eu já falei tudo para vocês, tá? Identificar ali as atividades que geram maior risco de sobrecarga, tanto do sistema musculoesquelético, fadiga visual, auditiva, cognitiva e biomecânica da coluna vertebral. Então tá aqui, né, o que eu coloquei. Estabelecer dentro da jornada de trabalho um momento de real necessidade. Porém, o que a gente vê por aí é que a instituição desta ginástica ou dessa atividade, desse exercício, está muito mais ligado à agenda dos profissionais do que com a real necessidade do indivíduo. Os exercícios, eles devem ser realistas para ser desenvolvidos lá no posto de trabalho. Então, não adianta a gente colocar que a pessoa vai fazer um exercício chamado aviãozinho, que é ficar em uma perna só, flexionar a coluna de uma forma a se equilibrar numa perna só, o membro inferior vai estar estendido para trás, os dois braços estendidos aqui para a lateral, por exemplo, ali numa linha de produção que não tem espaço para que esses colaboradores façam. Então, precisam ser tarefas realistas. Deve objetivar a recuperação tecidual e otimizar a produtividade dos indivíduos. Outra coisa que a gente percebe é que profissionais vão até os locais, fazem qualquer coisa ali sem pensar no que realmente é necessário para aqueles colaboradores. Então, a gente precisa conhecer qual é a atividade que eles executam, quais são os grupamentos musculares que vão estar mais sobrecarregados naquelas atividades, para poder passar uma ginástica que seja efetiva, senão não vai ter fundamento, né? Não vai fazer muita diferença no sistema no protocolo de prevenção que essa empresa está tentando implementar. O biótipo, idade, flexibilidade e capacidade dos colaboradores devem ser levados em conta, evitando que o colaborador tenha dificuldades de realizar os exercícios ou se sinta impossibilitado.
Temos que nos atentar à vestimenta, se ela permite a execução dos movimentos, ou se a vestimenta daquele indivíduo não vai deixar ele constrangido de fazer qualquer atividade. Tá? Então, devemos levar sempre em conta esse tipo de fator, que são fatores limitantes também da execução ali da prática. Então, tá aqui, ó. Pensando lá nos exercícios laborais, né? O fisioterapeuta vai fazer a sua análise ergonômica do trabalho, vai olhar lá para o indivíduo que faz a sua tarefa, então fazer a análise lá do posto de trabalho daquele indivíduo. No posto de trabalho, por exemplo, o indivíduo tem várias tarefas que ele realiza. Então, temos a tarefa prescrita, que é aquilo que está descrito no PPRA, e a tarefa real, que é como que ele realiza aquela atividade. Dentro desse modo de execução da atividade desse indivíduo, existem microtarefas, que são... Lembra das ações técnicas? Cada ação técnica que esse indivíduo realiza, cada movimento que ele realiza para conseguir fazer aquela atividade, é do modo dele. Nessa execução de cada ação técnica, quais músculos vão estar sendo utilizados, tanto de uma forma estática quanto dinâmica? Quais segmentos vão estar sobrecarregados do ponto de vista biomecânico? E é a partir daí que eu consigo fazer a prescrição do exercício individualizado. Por isso que exercício, essa parte mais individualizada, ela tem mais propriedade da área da fisioterapia do que quando comparado com o educador físico. Tanto porque a fisioterapia vai estar mais presente, com maior contato com este colaborador. Tipos de exercícios que fazem parte dos exercícios laborais. Então, temos lá exercícios de alongamento, que vocês já sabem, promovem ali o estiramento dos tecidos musculares e dos tendões. Exercícios de fortalecimento, que vão agir de forma a aumentar as capacidades de contração deste músculo e de cargas que eles conseguem vencer. Exercícios de relaxamento, que vão gerar aí descanso, né, redução da tensão que esse músculo ou que esse grupamento muscular desenvolve na sua tarefa. Exercícios respiratórios, que são muito utilizados como técnica de relaxamento também. Exercícios respiratórios são bastante aplicados em atividades que exigem concentração, foco e atenção plena. Então, os exercícios respiratórios são utilizados aí para relaxar e reduzir a atividade cerebral também, oxigenar melhor a região encefálica e, portanto, reduzir a demanda cognitiva desse indivíduo. E exercícios globais aí, pensando em profissionais que têm atividades mais dinâmicas e generalizadas ali ao longo das suas atividades motoras. Então, temos que pensar lá. Áreas administrativas. Dá para fazer em grupo homogêneo? Dá para fazer no local de trabalho? As tarefas são similares? Os grupamentos musculares que estão sobrecarregados são os mesmos naquelas tarefas? Então, dá para fazer em grupo. E grupos pequenos e homogêneos também dá para aplicar de uma forma mais individualizada, portanto, sendo classificada como exercício laboral. Grupos maiores e sem tanta individualização, de uma forma mais ampla, são classificados como ginástica laboral. Áreas operacionais ou ambientes de fábrica, indústria, enfim, linhas de produção. Precisamos pensar
Também em grupos homogêneos, será que esses indivíduos fazem atividades similares? Se não fazem, a gente pega todo mundo, faz exercícios mais generalizados e fica classificado como ginástica laboral, tá? Então precisa ser pensada a estrutura aí, dependendo de cada tipo de abordagem. Conduta profissional, então você tem que conhecer a empresa que você está entrando, a cultura organizacional, as regras que são estipuladas lá naquela empresa. Por exemplo, horários a serem cumpridos, locais disponíveis para fazer esta atividade, essa intervenção, equipamentos que você pode levar ou que já tem na empresa, que são recursos que você pode utilizar. Sempre que houver um problema ou que você receber uma reclamação ou uma solicitação de algum colaborador, tem que ser levado para as pessoas responsáveis. Então, pense que você não é a pessoa que vai resolver o problema, mas você pode levar essa colocação para alguém que vá resolver esse problema. Então, precisa ser repassada essa informação quando cabível para um setor responsável. Durante a sessão, então, durante a ginástica ou o exercício individualizado, o profissional, né, o fisioterapeuta, deve descrever o objetivo da aula, descrever o objetivo do exercício que está sendo passado, explicar atentamente e detalhadamente, de uma forma clara e objetiva, para que está sendo feito aquilo, como é a forma de realização e como aquilo pode ajudar aquele indivíduo a prevenir as suas lesões. Outra coisa que cabe aqui também é falar para aquele colaborador de que forma ele pode aplicar aquilo independente de ter o dia da ginástica ou o horário do exercício laboral. Né? Então, dar autonomia para esse indivíduo. E tentar ter essa empatia com o colaborador também, ser atento aos detalhes, ser prestativo às solicitações, conhecer cada um, então perguntar o nome, mesmo que não vá lembrar, né? Mesmo que não vá lembrar, tentar ser mais prestativo possível. Aqui no finalzinho dos slides eu deixei para vocês um modelo de planejamento, tá? Então, quando você vai fazer um orçamento, por exemplo, para alguma empresa, e a empresa pede, mas qual que é a estrutura da sessão que você faz? E aí você pega esses tópicos aqui, cria o seu plano de ginástica, ou o seu plano de exercícios laborais. Tem um modelinho aqui para vocês conhecerem, né? Então, basta preencher tudo aqui. E eu deixei também um exemplo para vocês verificarem, né, como que é feito, sim, como que é desempenhado e demonstrado para as empresas. Neste aqui, eu peguei uma ilustração da internet mesmo, esse aqui é do Pinterest. Nem coloquei a referência aqui para vocês, mas está disponível aí de domínio público na internet. Algumas possibilidades que a gente pode ter, então vai muito de olhar para o gesto laboral e ver o que é necessário. Mas aqui estão algumas sugestões que vocês podem implementar. Né? Então, pode fazer lá sentado no posto de trabalho, ou tem mais espaço, tem um pátio aberto ali que pode ser realizado. Dá para fazer outras atividades com maiores movimentações. Pensando lá em lombar, coluna cervical, pensando em ombros, braços, antebraços, punho e mão e membros inferiores, quadril, joelho, tornozelo e pé.
tá bom? Sempre pensando em todos os segmentos corporais. E também tem uma outra ilustração, cadê? Outra ilustração aqui, de alguns movimentos que podem ser oferecidos, né, prescritos ali dentro do seu planejamento. Tudo vai depender de olhar para o cargo, olhar para a função e verificar quais são as necessidades, tá? Dúvidas sobre ginástica e exercícios laborais. Dúvidas, pessoal, antes da gente fazer a análise do nosso colaborador aqui. Sem dúvidas? Muito bem. Vamos ver se vai funcionar, tá? Eu coloquei 2 videozinhos aqui que eu registrei de colaboradores fazendo alguma atividade dentro da empresa para a gente tentar analisar aquilo que ficou na semana passada para a gente tentar fazer, né? Que não conseguimos, na verdade. Vamos lá. Deixa eu pegar uma folha em branco. Muito bem. Vamos testar aqui e ver se aparece aí para vocês. Eu vou deixar o videozinho rolando aqui do nosso trabalhador, tá? Vou deixar o videozinho dele rodando e vocês me digam se dá para visualizar ou não, tá bom? Qualquer coisa a gente vai lá para o YouTube e assiste lá no link do YouTube. Vou dar o play aqui para vocês, tá? Vamos ver. Prof, tá rodando, mas tá sem som. É sem som mesmo? Pode ser sem som, não tem problema. Tá. Beleza, agora a gente conseguiu assistir o vídeo, né, pessoal? Todo mundo conseguiu acompanhar todos os trechos do videozinho? Esse é um ciclo de trabalho deste indivíduo, tá? Coloquem aí no chat, todo mundo conseguiu visualizar para a gente fazer análise? Sim, prof. É, bem lento, né? Mas pelo menos deu certo. Beleza. O que a gente precisa avaliar? Então, digamos lá que esse indivíduo está na sua atividade de acoplamento, né, da roda no pneu automotivo em um maquinário. O ciclo desse indivíduo é determinado ou diversificado? Ou seja,
Ele faz sempre a mesma coisa ou são coisas diferentes que ele faz dentro deste momento de trabalho? Ah, Catherine, tem vários erros aí, hein? A gente já vai chegar nisso aí. Quem mais que visualizou os erros além da Cat? Boa, muito bem notado. Determinado? Diversificado, a Aline colocou. E agora? Polêmica, hein, pessoal? Né? Então, assim, dentro das atividades, confuso. Boa, Aline. Então, pensando. Ah, não entendi. Ele começa e termina com a mesma coisa. Pensando nas ações técnicas que ele realiza, ele faz movimentos diferentes. Então, ele não está o tempo todo fazendo o mesmo movimento, a mesma ação técnica. Então, o ciclo de trabalho dele é diversificado, tá? Diversificado. Então, já vamos colocar aqui, ó, esse ciclo de trabalho é diversificado, tá bom? Chama quem, Gabriela? Vamos lá. O tempo do ciclo dele, neste caso, nesta atividade, é 1 minuto e... Quanto está o tempo do vídeo? Deixa eu ver. Ah, se emocionou porque acertou. Boa. Quero ver a emoção depois da prova, hein, Gabriel? De ter acertado todas as questões, hein? Muito bem. O ciclo de trabalho dele, neste caso aqui, é próximo de 1h40, que é a extensão total do vídeo, porque eu filmei ali um intervalo dentro do ciclo de trabalho dele. Para a gente avaliar efetivamente quanto é o tempo, a duração do ciclo de trabalho desse indivíduo, o ideal era filmar no mínimo 3 vezes ele fazendo a mesma atividade, mesmo que sejam pneus diferentes, né? Acoplando diferentes rodas em diferentes pneus, tá? Mas aqui, como é ilustrativo, eu coloquei só um para vocês de 1 minuto e 40. A emoção é o choro, Matheus. Que isso, gente? Então, vamos colocar aqui, ó. Eu não gravei também o intervalo entre a troca de atividades, né? Que ele pega o pneu e tira o pneu, tira a roda do carro, vai lá, desacopla o pneu da roda, pega o outro pneu, faz a lubrificação, faz o acoplamento na máquina e coloca a roda com o pneu de novo no carro. Então, a tarefa dele era tudo isso, por isso que o vídeo não estava subindo, né, naquele dia. Então, peguei só um trechinho para a gente fazer a análise, tá? Então, vamos colocar aqui que o tempo da tarefa real é o momento em que ele está fazendo a atividade. Então, vou rodar aqui de novo, ó. Começa no 0, porque ele já pegou o pneu do chão e já colocou ali em cima, né? Vamos separar esse vídeo em 2 momentos, que é o momento que ele faz a lubrificação do pneu, e o segundo momento é quando ele coloca o pneu lá não sei o nome daquela parte da máquina, mas que é a parte que vai fazer o acoplamento mesmo, que vai afundar, vai encaixar ali o pneu com a roda. A micropausa é quando ele não está fazendo nenhuma atividade, está esperando a máquina, por exemplo, fazer alguma coisa.
Você vai perceber que como o trabalho dele é diversificado, o ciclo de trabalho é diversificado, mesmo quando ele está esperando a máquina fazer o movimento, ele está lá aplicando alguma força, ajudando a máquina a fazer a atividade, tá? Então, a micropausa seria, por exemplo, quando ele para de fazer qualquer ação técnica e espera a máquina fazer o seu próprio movimento. Vamos ver lá de novo. Opa, meio travadinha. Será que vai? Deu uma leve travadinha aqui no computador. Vamos ver. Então, vamos lá. Vamos fazer, vamos contar duas tarefas diferentes aqui nessa sequência, tá? Uma lubrificação foi do 0 até aí, terminou a lubrificação. 16 segundos é a tarefa de lubrificação. Vou colocar aqui, ó. Lubrificação, 16 segundos. Se a gente fosse contar que o intervalo entre a finalização da lubrificação e ele colocar o pneu lá na outra parte da máquina fosse uma micropausa, por exemplo, seriam contados esses segundos também. Porém, como o movimento ativo que ele faz aqui a partir do 16º segundo, a gente vai contar como período de transição. Então, foi lá, período de transição, colocou, ó a força que ele aplica, ó. Posicionou a máquina, aí. Então, até o 28 segundos. Então, até 21 segundos é a parte de transição. Até o 28 segundos. Mais. Volta lá. Cadê os 28 segundos? Ó, ele aciona um pedal ali embaixo. Ele aciona um pedal ali embaixo na máquina que faz a máquina girar. Girou, girou, girou. Olha ali, ó. Tem uma micropausa, entenderam? Que é o momento onde a máquina está fazendo o serviço e não o colaborador. Então, enquanto ele está acionando a máquina, é o período de micropausa. Vamos voltar aqui, ó. Que é até... Rodou tudo. Girou. Dá menos um pouquinho, né? Até o 32. Até o 32 é o momento de micropausa. Então, micropausa dele vai ser até o 32º segundo. E aí vem a próxima parte da atividade dele, que é também posicionar o compressor fazer uma força ali, né? Que não deveria ser feito com o pé. Posicionou o compressor. Encheu o pneu. Ó, aí é uma micropausa, por exemplo.
É o período em que ele está aguardando a máquina fazer o próprio movimento. Vamos ficar aqui só com essa parte inicial, tá bom? Sequência de ações técnicas, que foi a parte da lubrificação. O que ele faz? Ele estabiliza o pneu, pega o pincel, faz a movimentação circular para fazer a lubrificação do pneu. Então, já temos duas ações técnicas aqui, certo? Então, temos a ação de estabilizar e... como pode ser isso? Uma circundução? Pode ser, né? Circundução para lubrificação. Depois, ele tem o transporte manual de cargas, que é o peso do pneu. Aí ele tem que aplicar uma pressão, que é para encaixar a primeira borda do pneu sobre a roda. Então, ele tem uma pressão do pneu sobre a roda. Depois, isso aqui foi na parte de transição, né? Depois ele tem que o quê? Fazer uma abdução horizontal, que é para posicionar a alavanca lá na borda da roda. Então, temos uma adução e abdução horizontal de posição da alavanca. Depois tem o quê? O acionamento do pedal. E aí, finalizou ali até o 32º segundo da micropausa. Beleza? Entenderam isso, pessoal? Tem repetitividade nos movimentos que ele faz? Os movimentos dele duram menos do que 30 segundos? O mesmo movimento? Ou tem mais de 30 ações técnicas por minuto? Mais alguém? Dou-lhe uma? Mais ou menos? Não? E aí? Alguém acha que esse trabalho é repetitivo? Eu acho que é. Beleza? Temos uma posição aí afirmativa. Então, para saber se é repetitivo ou não, a gente tem que contar quantas ações técnicas tem por minuto. No primeiro minuto, vamos dar play lá de novo. Opa. Alguém de vocês já trabalhou com alguma atividade parecida, assim, alguma atividade com automóveis? Qualquer uma que seja, não precisa ser especificamente essa de troca de pneu. Meu pai já trabalhou nisso quando ele era mais novo. Ele já me contou, falou que era super difícil. E não tinha essa máquina aí, era pior ainda. Ah, exatamente. Exatamente, isso aqui é uma máquina mais sofisticada, assim, né? Diminui o esforço físico. Mas muitas atividades envolvidas com o setor automobilístico são atividades que geram muita sobrecarga biomecânica. Para fazer análise ergonômica de oficina ou de auto center, como é esse caso aí, é bem complicado, porque não são tarefas específicas para ser feitas e não tem posicionamento ergonômico adequado. A gente vai ver o outro rapaz que está fazendo polimento, vocês vão ver que é um crime ergonômico aquilo. Então, vamos contar quantas ações técnicas esse indivíduo faz em 1 minuto, para a gente ver se são mais de 30 e se é repetitivo, tá? Vamos lá, ó.
todo movimento que ele faz é uma ação técnica. Então, ó, pegou o pincel lá na frente, uma ação. Vamos contar aqui, vou fazer meus palitinhos. Vou dar o play. Fez a circundução. 3, 4 com a circundução. Pegou o pincel lá em cima. 5. 7, 8. Força, força, força. Posicionou. 9, 10, 11. Tirou 12, 13, 14, 15, 15, beleza. Ei, pessoal, caiu aqui meu computador. Calma aí que já tá voltando. Deu, deu um probleminha aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Daqui inverte. Será que dá pra inverter a câmera? Não inverte a câmera? O PC da prof não aguenta, olha aqui, tá? Tá ligando de novo aqui. Vamos esperadinho aqui. Ele já liga de novo. Problemas técnicos. Mas o vídeo é bem pesadinho pra colocar no Google Meet, ele não tá aguentando. Mas enfim, né? Não, esse PC aqui, pessoal, olha, tá na hora de trocar mesmo, viu? Não tá aguentando. Pede outro, vou ter que pedir, verdade, que o meu, ó. O meu não tá aguentando essa quarentena aqui. Bom, vou contar aqui quantas ações técnicas. Será que vai dar pra gente ver o da Politriz? Da Politriz é o melhor. Vocês vão olhar e vão ver o coitado dos caras, tá? Que trabalham com isso. Vamos ver.
Voltamos, pessoal. Opa. Voltou remixado ali, né? Só tô tentando abrir o nosso slide, pessoal. Calma aí. Tá pesado, né? Vamos ver se abre. Bom, vamos tentar finalizar essa análise aqui do borracheiro, né? Se ficar muito pesado, aí a gente fica só com esse vídeo aqui. Olha, vou ter que mandar, hein, Matheus, pedir um notebook decente, porque o meu não tá aguentando. Na verdade, é essa parte do vídeo que fica realmente muito pesado. Aí, vamos lá. Muito bem. Será que foi? Então, a gente visualizou lá quantas atividades o nosso colaborador realizou, né? Ai, será que vai carregar? Beleza, não tem problema. Muito bem. A gente estava contando quantas ações técnicas ele faz, né? Vamos ver se dá o play aqui de novo. Muito bem. Vamos de novo, ó. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pegou lá atrás, 13, 14, 15, que seria até essa hora de colocar a válvula do compressor. Deu algum probleminha ali no compressor. 16, 17, virou 18, 19, quer levantar. Já passou de 1 minuto, né? Então, se ele fez 19 ações técnicas em 1 minuto, então não é considerado repetitivo, tá? Então, um ciclo diversificado e não repetitivo. Beleza? Todo mundo pegou ali essa parte, pessoal? Contamos quantas ações técnicas ele realiza dentro de 1 minuto. Deu 19. Então, tranquilo, não é uma atividade repetitiva. Beleza? Próximo aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer. Checklist. O checklist acho que dá para a gente fazer melhor, vai ser mais visual na ação de trabalho da Politriz. Então, vamos mudar lá para a ação de trabalho da Politriz, que é este outro trabalhador. Ah, e outra coisa no nosso borracheiro aqui, o que vocês identificaram que está faltando para ele?
pensa que vocês não ouviram o som vocês não ouviram o som aqui do ambiente. Mas, primeira coisa, ele tá de chinelo num ambiente que tem risco, né? Um ambiente que tem risco e, enfim, qualquer empresa, qualquer atividade, independente da qual seja, não pode estar com calçado aberto, especialmente em setores que trabalham com que possa ter queda de objeto, né? A não ser que você já vendesse seus artesanatos na praia, daí você pode ficar de chinelão, né? Muito bem. Protetor auricular, muito bem. Então, assim, o ruído do compressor é bem alto. Eu não tinha o decibelímetro para mensurar quanto que tinha de decibéis ali, mas muito provavelmente era lá entre 90 a 100 decibéis, tá? Era bem alto o ruído de compressor. É o barulho de um motor funcionando, né? Pensa um motor funcionando assim, com um ruído extremamente alto e contínuo. Por outro lado, quando ele enche o pneu, e existe aquela pressão interna, dá um estouro. Então, é um pico agudo de ruído também. Quando ele desacopla, ou quando ele faz a força de acoplamento do pneu sobre a roda, existe também um estrondo. Então, neste ambiente de trabalho, as minhas sugestões para melhorar a ergonomia desse indivíduo são, muito bem colocado ali pelo Matheus, bermuda, né? Então, o ideal é que ele tivesse com uma calça que protegesse todo o membro inferior dele. Calçado fechado, oferecido pela empresa. Então, pode ser, como o Gabriel colocou ali, o mutinão para esse cara poder trabalhar, né? Isso mesmo. Protetor auricular, então ele vai ser necessário porque o ruído ali é muito alto. E luvas. Ele tá sem luva ali? Ah, não, ele tá de luva, tá certo. Então, neste. Opa, dando uma travadinha aqui de novo. Leve travadinha, bug do computador. Óculos de proteção, como a Júlia colocou ali. Óculos de proteção até poderia entrar, porque a vaselina que ele utiliza para fazer a lubrificação, ela voa. Ela espalha partículas, sim. Então, eu indicaria também o uso de um óculos de proteção, né? Um EPI, um óculos. Quantos riscos é para você ver, né? Para você ver ali. Então, a gente já tem, assim, tem várias sugestões ergonômicas que eu coloquei ali na análise deste trabalhador. Inclusive, esta é uma empresa de familiares, né? Então, por isso que eu estou conseguindo ceder essas imagens para vocês. Eu não podia colocar uma imagem aí de empresas, né? De contratos, né? Então, essa daí é de uma empresa aí da família. Eu fui lá, filmei e já fiz as sugestões ergonômicas para eles, né? Mas para você ver quantos riscos estão envolvidos na execução dos trabalhos. Outra coisa, vocês viram que ele utiliza de alavancas ali como o próprio pé para fazer a força ali de posicionar o pneu lá na roda e tudo mais. Dá um chute, ele tá de chinelo. Movimentação de transporte de cargas. Como é curtinho, ele faz de qualquer jeito, sem ter a consciência corporal. E pensando ali que o pneu com a roda, eu não mensurei na balança quanto que é o peso daquela sobrecarga. Mas, por exemplo, ali é um pneu normal, assim, de carro, né? Acho que é um aro 14, por exemplo. Um aro normal de carros comuns. Mas existem
caminhonetes ou outros portes automotivos em que a roda vai ser um aro maior, um aro 18, um aro 20, o pneu vai ser muito maior, e então vai aumentar a carga mecânica, e com isso ele vai ter mais risco de transportar aquela carga do chão para a superfície da bancada, da superfície para outra parte onde existe o acoplamento e o desacoplamento. Então, enfim, tem esse tipo de sobrecarga, onde vai ser determinado por cada conjunto que ele for utilizar. E outra coisa que eu queria colocar para vocês nesta análise também é a superfície. Vocês perceberam que para fazer esforço físico, a superfície tem que ser mais baixa. Lembra que a gente viu isso lá na aula de biomecânica? Então, aqui existe uma aplicação bem prática disso, né? A comparação mais clássica que eu posso colocar para vocês é trabalhos de força, como esse, precisa trabalhar numa bancada mais baixa. Trabalhos de precisão, como pipetar pipetar, né, que é colocar gotículas numa plaquinha de laboratorial, por exemplo, precisa ser bem alta a bancada, porque é um trabalho de precisão, precisa de foco e concentração. Então, a superfície tem que ser mais alta. Beleza? Conseguiram pegar isso lá da biomecânica, da altura das mesas? Altura das superfícies de trabalho? Haja coluna, é verdade. É verdade, viu só? O pessoal que trabalha no ramo automotivo, olha aí. Pois é. Vamos ver aqui, vamos ver se a gente consegue passar para vocês o videozinho da Politriz. Então, aqui, ó. Vamos ver se sai aqui. Olhem a posição deste trabalhador, gente, por favor. Posição da coluna, movimentação que ele realiza e perigo de manuseio do equipamento. Conseguiram visualizar? Travou? Vou tentar passar de novo. Não vi, travou. Vou passar de novo aqui para ver se a gente consegue visualizar. Misericórdia, olha aí. Vou passar de novo, hein? Pois é. Muito bem. Exatamente. Esse colaborador, ele estava polindo uma motocicleta, né? Então, toda a parte ali de lataria. Eu não sei se é lataria ou é de fibra, né? Mas, enfim, toda a parte ali que é possível lubrificar desta moto. E qual foi a minha sugestão ergonômica? Tá aqui no segundo videozinho. Vamos sentar, no mínimo, né? Foi a minha orientação lá pro colaborador. Então, percebam lá. Ó. Vamos ver se vai rodar esse segundo videozinho aqui para vocês. Tá aparecendo o vídeo aí, pessoal? Beleza, então peguei um banquinho que tinha lá em algum lugar, botamos o colaborador sentado para fazer o trabalho dele.
Mesmo assim, ainda assim, é uma atividade né, com bastante esforço físico, especialmente porque temos suspensão dos membros superiores, sustentando uma carga, que é a politriz. A politriz, ela está fazendo um movimento que existe uma resistência contra outra superfície, então ele precisa de estabilização, força, resistência para conseguir sustentar essa máquina. A vibração mecânica, muito bem colocada pela Cat. E ainda tinha a sobrecarga da posição com uma flexão gigantesca da coluna lombar, né? Outras opções que esse colaborador teria era, de repente, não sei se é possível, né? Mas remover aquela lataria do veículo e colocar sobre uma bancada de uma forma que ficasse fixado, mas não tinha essa opção ali no momento, né? Como eu falei, quando a gente vai fazer a primeira abordagem, a gente já faz a sugestão ergonômica que é viável ali na hora. Então, o que tinha na hora para a gente poder fazer era sentar, né? Botar um banquinho ali para ele sentar. Existe uma outra. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet para vocês. Existe uma outra opção que se chama exoesqueleto. Membros superiores. Vou colocar aqui para vocês na internet. Cadê? Vamos trocar a tela aqui que está apresentando. Opa. Aí. Então, aqui, ó, para vocês visualizarem, deixa eu ver se tem um exoesqueleto bacana aqui para a gente visualizar. Um tipo mais realista, né? Porque essas aqui da internet estão meio surreal. O primeiro aqui tá o mais realista, vamos ver. Esse ainda tá muito fora do... Esse daqui da Ford é o mais realista. Existem esses tipos de equipamentos, pessoal. Vamos ver se carrega aqui uma foto bonitinha para vocês. Que são os chamados exoesqueletos. São estruturas metálicas ou de alumínio, de titânio, de algum material rígido, articulado, que vão conferir o apoio para os membros. Isso pode ser membro superior ou inferior. Uma das soluções para essa pessoa que faz esse trabalho de suspensão de membros superiores, sustentando uma carga ali, que seja um equipamento, a ferramenta que ele está utilizando, seria utilizar um exoesqueleto, por exemplo, né? Isso depende muito do investimento da realidade daquela empresa, daquela realidade laboral. Mas percebam que um exoesqueleto, ele dá sustentação, ele dá suporte para os membros em suspensão e reduzem a sobrecarga, a tensão gerada sobre aqueles tendões para manter a ação contra a gravidade. Beleza? Entenderam isso, pessoal? Então, uma das opções seria a utilização aí desse tipo de dispositivo. Vocês lembram do movimento ali do rapaz da politriz? Ele fazia para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás.
O que vocês acham que essa atividade é? É um ciclo diversificado ou é um ciclo determinado? Coloque aí no chat, vamos ver. Para a gente finalizar nossa aula de hoje. Muito mais visual, né? A gente consegue visualizar muito bem que é um ciclo determinado, que tem monotonia. E se a gente contar as ações técnicas, vai ser uma atividade repetitiva, né? Porque ele faz a mesma ação técnica, que é para frente, para trás, para frente, para trás. Muitas vezes ali dentro dos segundos. Como eu filmei ele 30 segundos, se eu não me engano, né? Não vai dar para a gente fazer essa análise, mas vocês perceberam que muitas vezes o que falta para o colaborador é exatamente orientação, é exatamente um olhar diferente do modo como ele faz, como ele executa aquela atividade laboral. E pensando, né, nos dois colaboradores que a gente avaliou ali, tanto o borracheiro quanto o polidor, é claro, gente, que esse pessoal de oficina que mexe com esse tipo de serviço automotivo não faz a mesma coisa o dia inteiro, uma em seguida da outra, né? Então, por exemplo, esse rapaz ali, o polidor, ele faz todo o polimento e quando acaba, ele faz outra atividade, né? Que seja qualquer outra coisa ali, não vou saber elencar aqui agora. Mas fez o polimento ali durou o quê? Sei lá, 2 horas. Vai fazer outras atividades, que seja alguma manutenção, enfim, não sei o que se faz depois do polimento. Mas o rapaz ali que a gente visualizou do acoplamento e desacoplamento da roda e do pneu. Pense que ele tem 4 rodas para trocar, 5 se tiver o step, né? Mas não sei se o step ele trocou. Então ele tem que levantar o carro lá no elevador ou no macaco, enfim. Ele precisa remover a roda do carro, desacoplar o pneu, trocar o pneu. Então, são diversas atividades, porém, mesmo não sendo repetitivo, como numa fábrica, eu tinha um outro videozinho de fábrica de caixa de lápis, assim, de lápis colorido, assim, de desenhar. E o trabalho dessa pessoa era fechar a caixinha. Então, ela pegava a caixinha, fechava ali a caixinha e colocava em cima da bancada. Pegava outra, fechava a sua caixinha, colocava em cima da bancada. Então, isso era uma atividade que ela fazia o dia inteiro a mesma coisa. Porém, essas outras atividades que eu apresentei para vocês, são atividades que são diversificadas ao longo da jornada, né? Porém, se a gente analisar cada posto de trabalho, cada função, vão ter sugestões e melhorias ergonômicas para serem realizadas. Tá? Entenderam, pessoal, como que a gente avalia isso aí? Dúvidas com relação à ginástica laboral, por exemplo? Me falem que tipo de exercício vocês colocariam, prescreveriam para o polidor. Para o polidor é mais fácil, né? Porque ele tem uma atividade mais monótona ali. O que vocês colocariam ali para ele? Pensem lá. Exercício de fortalecimento, exercício respiratório, alongamentos, exercícios globais. Trabalho repetitivo menor do que 30 segundos. Menor do que 30 segundos de fazendo a mesma ação técnica,
ou mais de 30 ações técnicas diferentes dentro de 1 minuto. Tá, Matheus? É isso. Essa é a definição de repetitividade. Aqui, a Kathleen e a Agatha colocariam alongamentos. Beleza. Mais alguma coisa que vocês colocariam ali para esse colaborador? Pensa que ele tem vibração mecânica, estabilização. Tinha aquela coluna, né? Tinha a coluna que a gente removeu. Mas muito bem, essa é a perspectiva mesmo. Certo, pessoal? Fortaleceu essa lombar. Boa, Gabriel, isso aí. Coitado do cara, né? Mantendo aquela postura ali, não... Com certeza, no final do dia ia ter um estágio 1 ali de desconforto, né? Desconforto que melhora com repouso, então é grau 1 da doença osteomuscular. Fortalecer membro superior. Muito bom, galera. Gostei da participação de vocês hoje, hein? Usar tênis pro o rapaz da Politriz, ele tava de tênis, né? É, o borracheiro não tava, é verdade. Boa, boa. Isso aí. Certo, pessoal? Então tá bom. Dúvidas? Dar uma caminhada? Ah, então, exatamente. Muito bom, Gabriel. Por exemplo, se ele fica 1 hora fazendo esses movimentos ali com a Politriz, a gente tem que botar uma pausa ali para ele mudar de posição, né? De trocar de função, enfim. Dar uma caminhada, pausa fisiológica. Muito bem. Certo, pessoal? Ah, muito bem colocado, Cat. Exatamente, não estava de óculos. Tinha bastante ruído também, mas tinha que avaliar com o decibelímetro para ver se excedia os decibéis, né? Então, se excedesse, tinha que ter protetor auricular também. A Politriz não faz tanto ruído quanto o compressor lá do borracheiro, mas também faz um ruído e é bem próximo do ouvido, né? Muito mais próximo. Nem luva, muito bem colocado ali, né? Nem luva também. Então tinha que ter óculos, tinha que ter luva, muito bem. Boa, galera. Muito bom. Conseguimos fazer a nossa análise. Eu queria fazer com vocês também um checklist. Deixa eu ver aqui na próxima aula do dia 4. Eu quero passar com vocês os checklists para a gente fazer. Vou ver se eu consigo fazer de uma forma melhor aí, passar os vídeos para vocês, para a gente usar as ferramentas ergonômicas, tá? Revisem a matéria da prova, revisem os pontos que eu passei para vocês. Não tem nada muito complexo, é tudo que a gente viu mesmo nas disciplinas, tá? Na disciplina, no caso, né? É uma só. Qualquer dúvida, me avisem. Conferiram suas notas parciais lá, pessoal que tinha algum trabalho que estava faltando pontuar, me mandem, que ainda dá tempo de pontuar, tá bom? Qualquer coisa eu arrumo lá, faço o ajuste. Certo? Temos mais uma aula do dia 4, isso mesmo. A aula do dia 4 vai ser bem tranquilona, tá? Aplicação de checklists, vamos usar ferramentas ergonômicas para analisar esses trabalhadores, beleza? Então, vocês podem já ir pegando os checklists, pegando as ferramentas que a gente passa, que eu já passei Vai para ter vocês. revisão no segundo horário, professor? Revisão? Não tinha preparado, mas posso fazer uma breve explicação igual eu fiz hoje, tá?
Posso fazer algo um pouquinho mais direcionado, assim, mas mais ou menos como foi hoje. Beleza? E semana que vem, entrega da resenha, pessoal. Algumas pessoas já me entregaram, mas façam essa semana até 4, tá bom? Entrega da resenha. Beleza? Não, semana que vem eu deixei para a gente usar ferramentas ergonômicas mesmo. É uma aula mais prática para vocês irem fazendo em casa também. Isso, me envie por e-mail a resenha. Não abri espaço ali no Ava, porque tá muito ruim de usar o Ava, gente. Tá muito pesado. Eu não consigo baixar os arquivos. Me mandem por e-mail, tá? No Word? Pode ser no Word, pode ser em PDF. Quero ver no dia da prova. Gente, vamos. Então, agora ele tá meio sobrecarregado, né? Dá para entender, mas esperamos, esperamos que dê tudo certo no dia da prova. No Paint, olha, Matheus. Então, se eu não me engano, tem um item da prova que é estar nas normas da BNT, né? Então, estando nas normas, pode ser o formato que vocês quiserem. Sobrecarregado estamos nós. Bom, Agatha, o computador da prof está sobrecarregado, está todo mundo. Fazer um desenho. Ah, tá, um desenho do pai. Faz lá, né? Vamos ver o que vai sair de nota. Beleza. 0. Ó, a Agatha já botou ali que vale 0. Lembrando, tá? A resenha vale 1 ponto. E tenho lá os 5 critérios, né, pra gente avaliar, tá bom? Sim, a resenha vale 1 ponto, Cat. Lembra que a gente tem 1 ponto de tarefinhas, 1 ponto do seminário e 1 ponto da resenha. Isso porque, infelizmente, eu só consigo avaliar vocês em 8 pontos, então eu tive que redistribuir as notas, tá bom? Para M2, eu vou tentar reestruturar aí para as atividades terem um peso melhor, mais distribuído, de uma forma melhor. Mais um de bônus? Mais um ponto bônus? Tipo, ponto extra? Beleza, pessoal. Fechamos nossa aula por hoje. Para os alunos dedicados nas lives. Ah, olha só. Pessoal, muito obrigada por aguentarem os perrengues da nossa aula de hoje. Façam uma resenha. Estudem para a prova com esses pontos que eu coloquei para vocês. Ponto bônus para ficar em casa na quarentena. Pois é. E dúvidas vocês podem me mandar durante a semana. Acho que é isso, né, pessoal? Muito obrigada por estarem aí até agora na nossa aula, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, que hoje foi bem legal, bem mais dinâmico, né? Muito bom, tá bom? Boa noite para cada um de vocês, uma ótima semana e um grande beijo. Não, contas da biomecânica não vão cair, pessoal. Beijos, De antropometria, tchau, boa né? noite. Falou!